Se vocês acompanham o canal, vocês já sabem que está rolando uma briga muito feia entre duas alas no governo. De um lado você tem os militares, que compõem uma grande parte dos primeiros escalões do governo, inclusive tem alguns ministérios também que estão na mão dos militares, e por outro lado você tem a ala olavista, que é a ala radical, ideológica, extremista, e o Olavo de Carvalho influencia essa ala. Chegou a indicar dois ministros, que foi o Ernesto Araújo do Itamaraty, o chanceler, e também o ministro da Educação, o Vélez, que caiu nesses últimos meses, e que também tem sua influência nos filhos do Bolsonaro. Eu tenho contado essa história aqui já tem um tempo, eu vou deixar na descrição para vocês aqui uma série de links para diferentes vídeos que explicam essa situação, tanto que eu fiz para o canal aqui, quanto para a Carta Capital, então confiram para entender melhor esse cenário. O que aconteceu? A briga está escalando ainda. Ela começou no MEC, ela se espalhou para o Ministério das Relações Exteriores, se espalhou para a Secretaria de Comunicação e ela está ocupando ali agora o debate público na internet, nas redes sociais, entre os olavistas e a ala militar. A princípio, os militares, eles se contiveram, não respondiam aos ataques do Olavo de Carvalho, aos insultos, porque o Olavo de Carvalho, como vocês sabem, tem uma boca mole aí, sempre fala um monte de palavrões, não consegue se controlar. Parece que quanto mais velho fica, mais escatológico ele fica também. Os militares se controlaram durante um bom tempo, mas recentemente começaram a responder, o Mourão respondeu, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o Santos Cruz, também começou a rebater os ataques, e até que por fim o Vilas Boas, que foi ministro da Defesa, também se pronunciou. A briga escalou e foi parar ontem no Jornal Nacional. Também vou deixar para vocês o link para a reportagem no Jornal Nacional para vocês conferirem e entenderem essa história melhor. O que eu quero falar aqui hoje, não quero fazer um resumo do que aconteceu, porque a história é longa, são meses aqui de briga. O que eu quero fazer é entender por que os militares, por que os generais, por que os ministros militares estão aceitando esse tipo de ataques do Olavo. Porque a gente sabe que o Olavo tem essa influência no governo, ele teve essa influência na ascensão desse conservadorismo maluco que tem no Brasil agora, num grupo de extrema-direita que foi crescendo no Brasil até tomar o poder, até chegar ao poder na figura do Bolsonaro. Então não dá para desprezar o impacto que as ideias malucas do Olavo de Carvalho, a gente tem que deixar muito claro isso, são ideias malucas. O Lula falou isso na entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo e para O País, falando que havia um bando de malucos no governo agora, e tem um artigo do Jean Willis também que ele fala sobre isso, e ele explica muito bem essa situação. O governo está na mão de malucos. E os mais malucos dos malucos são os olavistas. Para você ter uma ideia, o Olavo de Carvalho fala coisas desse tipo aqui, olha. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Ou seja, o Olavo de Carvalho tem ideias malucas. A gente não pode fingir que ele não fala coisas que não tem pé nem cabeça. E isso não apenas em pronunciamentos no YouTube ou nas redes sociais, nos livros também dele. Se você senta, lê um livro do Olavo e presta atenção naquilo que ele está dizendo, você vê que por trás daquele texto tem uma pessoa muito transtornada, que acredita em teorias conspiratórias, que acredita numa conspiração global de dominação esquerdista, comunista, que reproduz teorias conspiratórias estrangeiras, boa parte delas norte-americanas. Então é uma pessoa que não tem contato com o mundo real. Ele não tem contato com o mundo real. E uma das teses do Olavo de Carvalho, isso perpassa muitos documentários do Brasil Paralelo também, que é um grupo de olavistas também que reproduz em forma de documentário as ideias malucas do Olavo de Carvalho. Uma das teses do Olavo é que os militares, ao longo da ditadura militar no Brasil, eles não apenas não combateram o comunismo no Brasil, eles não apenas não combateram a esquerda, como eles permitiram que a esquerda tomasse o poder. Então, se houve depois uma ascensão da esquerda no Brasil, com o Lula, com o PT, foi porque os militares semearam esse terreno. O Olavo chegou a afirmar que o general Geisel da ditadura era comunista também. Isso porque o Olavo tem uma definição muito ampla, muito difusa, muito abstrata do que é o comunismo. Então, para ele, qualquer um que se opõe ao Olavo e ao Bolsonaro nesse momento é comunista, e isso inclui generais que estão servindo o Bolsonaro. Então não é à toa que ele tem atacado com tanta ferocidade, com tanta persistência os militares, porque ele tem na cabeça dele essa mentalidade de que os militares compactuam com o comunismo. São comunistas enrustidos, talvez. E a situação tem ficado feia, de fato. O Vilas Boas se pronunciou numa entrevista, deu uma entrevista para o Estadão também, falando sobre o Olavo de Carvalho, criticando a postura do Olavo de Carvalho, essa postura beligerante e ofensiva e insultuosa, porque o Olavo de Carvalho só sabe lidar com insultos. E o Olavo respondeu isso ontem, dizendo o seguinte: nem o Lula seria vil e porco bastante para, fugindo argumentos sem resposta, se esconder por trás de um doente preso numa cadeira de rodas. Mas os nossos heróicos generais são. E esse foi um dos vários e incontáveis ataques que o Olavo tem feito contra os militares nas últimas semanas. Ontem, hoje,
durante dias, ele está há dias atacando os militares, atacou o Mourão já, atacou Vilas Boas agora, tem atacado o Santos Cruz, desde que ressuscitaram um pronunciamento que ele fez sobre redes sociais uns dias atrás. E sabe o que é curioso, como eu disse no começo, é você ver os militares aceitando esse tipo de coisa sem nenhuma reação mais dura para um sujeito insano como o Olavo de Carvalho, que influencia desse modo o governo. Ano passado o Datafolha publicou uma pesquisa de opinião sobre o grau de confiança que os brasileiros têm nas instituições brasileiras. E 9 em cada 10 brasileiros declararam confiar nas Forças Armadas. 78% dos brasileiros confiam nas Forças Armadas. Confiam muito mais do que no governo, do que no executivo. No ano passado, 64% dos brasileiros disseram que não confiavam na presidência. Então, assim, você tem uma instituição que é muito bem avaliada pelos brasileiros, muito respeitada pelos brasileiros como um todo. Essa instituição tem sido minada, tem sido humilhada diariamente por essa ala extremista do governo, pelo Olavo de Carvalho e pelos olavistas. Eles estão constantemente tentando corroer a imagem das Forças Armadas, diariamente fazendo isso. Tentando humilhar a instituição na qual os brasileiros mais confiam no Brasil. E por que eles permitem isso? Por que eles não dão uma resposta mais dura ao Olavo de Carvalho e aos seus seguidores? Eu não entendo. Eu não entendo por que o Exército tem se posto nessa posição passiva nessa situação. Engolindo sapo, literalmente se rebaixando a um ideólogo maluco, com ideias insanas e perigosas. Porque essa reação que você viu essa semana aqui foi muito tímida em relação à proporção dos insultos que o Olavo de Carvalho diariamente solta contra o Exército. Eles têm a todo custo tentado derrubar o Mourão da vice-presidência. O Marco Feliciano se encontrou com o Olavo de Carvalho na Virgínia para planejar um pedido de impeachment para o vice-presidente. E isso inclui também os filhos do Bolsonaro, que estão articulando ali para humilhar diariamente as Forças Armadas. Para mim é inexplicável como esses generais, esses militares de carreira, estão engolindo esse sapo. Estão se humilhando diante do Brasil inteiro por causa desses ataques aí direcionados a eles. Outro dia eu mencionei que o Olavo comprar essa guerra com os militares, que ele perderia, porque não é exatamente o tipo de inimigo que você gostaria de ter. Mas, por outro lado, a imagem que tem passado agora é de uma instituição frágil, uma instituição fraca, uma instituição sem postura. Quando o Olavo recheou o governo dele com militares, muita gente ficou com receio, eu inclusive, que isso seria uma preparação, um planejamento para um novo regime militar, para um novo golpe militar. Mas, na verdade, tudo indica que eles não têm esse tipo de poder, nem esse tipo de influência, nem esse tipo de postura diante de nada. A gente tem que se preocupar com um golpe olavista no Brasil. Um golpe de radicais extremistas de direita aí que vão instituir sabe-se lá o que no Brasil, porque realmente não dá para entender qual é o projeto que o Olavo tem para o Brasil. Ele tem sim um projeto de extirpar, de eliminar, de perseguir, de destruir os comunistas. A gente não sabe quem são esses comunistas. Ninguém sabe quem são, só o Olavo de Carvalho sabe. Mas aparentemente destruir os comunistas também inclui para o Olavo de Carvalho destruir os militares, porque os militares também compactuam com os comunistas. Inclusive o Olavo tem feito mais esforço para destruir os militares nesse momento do que para destruir comunista, até onde eu percebo. Eu realmente fico pensando onde eles querem chegar, o que eles querem obter. Porque eles estão causando uma destruição enorme na reputação mundial do Brasil. Isso já ocorreu, na verdade, né? O Bolsonaro não ser aceito em Nova York por ter essa imagem de racista, de homofóbico, de intolerante, de extremista, que tem muito a ver realmente com quem ele é. Ser persona não grata em Barcelona por causa dessa imagem também. Onde ele vai agora é recebido com protestos, destruindo a educação do Brasil. Ou seja, o estrago sendo feito é tremendo. Mas o que eles querem realmente, onde eles querem chegar, eu não sei dizer. Nesse momento, o objetivo dos olavistas é destruir os militares, que são os maiores rivais deles dentro do governo, que são talvez os únicos que ainda dão um grau de razoabilidade para esse governo. Parecem ser os únicos adultos que tem nesse governo. O resto é tudo um bando de adolescente maluco, ensandecido, querendo pôr fogo em tudo. É surpreendente a gente pensar que os únicos que evitam que o Brasil caia numa espiral de sandice são os militares agora. E eles estão aceitando passivamente esses ataques. Eles estão ali levando chumbo sem reagir. O Bolsonaro, que sempre se vendeu com a imagem do capitão, do militar, do defensor das Forças Armadas, tem se provado ser mais olavista do que militar, no final das contas. Alguém que tem no seu histórico insubordinação, que foi preso, que tramou um atentado terrorista no Exército. No final das contas, ele tem provado que a lealdade dele é com a ala ideológica, com a ala dos malucos. Que ele não tem o menor compromisso de lealdade com os militares. Nessa guerra, o Bolsonaro tem comprado do lado dos filhos dele e do Olavo de Carvalho.
Os generais serão apenas bucha de canhão nessa guerra ideológica. Vou deixar para você na descrição aqui o link para uma série de reportagens, para a reportagem do Jornal Nacional, para uma série de artigos que explicam o que está acontecendo com detalhes, para alguns vídeos no qual eu já menciono a situação também, essa briga ideológica no governo ali, entre a ala militar e a ala olavista. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês estão acompanhando essa disputa aí dentro, e por que vocês acham que os militares estão quietinhos aí, levando chumbo? Por que vocês acham que eles não estão reagindo à altura, a ponto de realmente pôr o Olavo de Carvalho no lugar dele, que é a insignificância? Porque o Olavo de Carvalho, ele merece a lata do lixo da história. Se ele for lembrado no futuro, será como alguém que levou o Brasil à beira do precipício. Ou que destruiu o Brasil também, né? Porque a gente não sabe o desfecho dessa história. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.